Salve, salve galerinha! Estamos juntos mais uma vez para dar sequência ao estudo das funções inorgânicas. Espero que você não esteja tão desanimado quanto esse leão, mas tem aquela animação desse rock and roll bem bacana que rolou aí agora. Galerinha, hoje eu trago para vocês a nossa segunda aula online envolvendo os sais. Vamos para a nomenclatura desses sais. Gostaria muito que você saísse dessa aula, então, consciente das regrinhas que permitem nós, diante de uma fórmula de um sal, colocarmos ali o seu nome usando a nomenclatura oficial. Vem comigo. A nomenclatura de um sal, ela é derivada da nomenclatura que nós demos para o ácido, porque é o ácido que vai fornecer o ânion correspondente ao sal. Então, basicamente, uma forma bem generalizada, a nomenclatura de um sal é o nome do ânion, seguido de nome do cátion, ok? Bom, para a gente entender isso um pouco melhor, você lembra que o ácido, ao sofrer ionização e perder os seus hidrogênios ionizáveis, ele vai formar o ânion correspondente. O nosso problema está exatamente aí. Como colocar o nome no ânion desse sal? Bom, muito simples, porque nós vamos simplesmente pegar o sufixo, que é a terminação do nome de cada um desses ácidos, e fazer uma substituição para que eles se tornem o ânion correspondente. Por exemplo, lembra que os hidrácidos, que são aqueles ácidos que não têm oxigênio, têm a sua terminação em hídrico. Nós vamos trocar esse hídrico por eto. Exemplo, ácido clorídrico vai formar o ânion cloreto. Já nos oxigenados, nós temos as terminações oso e ico. Nós vamos simplesmente fazer essa troca de oso por ito e ico por ato. Tem até aquelas frasezinhas que a galera coloca como macetezinho, tipo temoso mosquito no bico do pato. O oso eu substituindo por ito e o ico substituindo por ato. Por exemplo, o ácido sulfuroso vai dar origem ao ânion sulfito. O ácido sulfúrico vai dar origem ao ânion sulfato. Bom, galera, então como vai ficar a nomenclatura de um sal? Nós vamos falar nome do ânion, que como vimos é derivado do ácido, nome do cátion. E aquela regrinha que nós vimos lá na nomenclatura das bases. Caso esse cátion seja derivado de um elemento de NOx variável, nós teríamos que colocar o NOx em algarismo romano. Obviamente, aqueles elementos que têm NOx fixo, eu não coloco esse NOx. Vamos recordar essa parte? Então tá aqui, ó. Eu só vou ter a necessidade de citar o NOx caso eu esteja falando de um elemento de NOx variável. Exemplo, ferro 2, ferro 3. Já o alumínio que tem NOx fixo, eu não diria esse NOx, ok? Bom, lembrando os elementos de NOx fixo, mais uma vez, o mar e a prata tem NOx mais 1, 2A zinc e cádmio tem NOx mais 2, e o alumínio apresenta NOx mais 3. Beleza? Vamos para os exemplos e vamos aplicar essas regras. Nós vamos começar com sais que não têm oxigênio no ânion. Então, a terminação hídrico vai virar eto.
Exemplo, nós temos aqui um sal comum, né, que não tem a presença de H nem OH, veio de uma neutralização total. BR veio do HBr, ácido bromídrico, então estamos diante do brometo, brometo de cálcio. Lembrando que o cálcio tem NOx fixo, mais 2. Seguindo a mesma linha de raciocínio, ácido cianídrico vai fornecer cianeto, cianeto de sódio. Ok? Galera, perceba que o próximo exemplo, nós temos aqui um sal duplo. A presença do Br e do Cl. Lembra que o sal duplo ele pode vir de uma reação de um ácido com duas bases ou o inverso. Duas bases, né, com um ácido. Então aqui nós temos a reação de uma base com dois ácidos. Então nós temos aqui um sal duplo ânion. O sal duplo ânion, ele vai ser dito com a separação do E. Então nós vamos falar cloreto e brometo de bário. Repetindo, nós temos um duplo ânion, cloreto e brometo de bário. Se nós tivermos a presença de hidrogênio ou hidroxila na estrutura do sal, significa que ele veio de uma neutralização parcial. Na presença do H, como é o caso que nós estamos vendo aí, nós vamos preceder o nome do sal com a palavra hidrogênio. Ou, dependendo do número de hidrogênios que tem, você vai usar o prefixo de repetição. Dihidrogênio, trihidrogênio, tá? Então, nesse caso, concorde que se não tivesse esse H, nós teríamos o sulfeto de sódio. Nesse caso, nós vamos falar hidrogênio sulfeto de sódio. Como eu havia comentado com vocês, existem alguns autores que classificam esse sal quanto à estrutura como sal ácido. Então, nós teríamos uma segunda opção de nomenclatura, que é dizer sulfeto ácido de sódio, ok? Repetindo, nós poderíamos então falar sulfeto ácido de sódio. Um sal agora com a presença de hidroxila. Se não tivesse a hidroxila, nós diríamos cloreto de alumínio. Como nós temos duas hidroxilas, eu vou falar dihidroxicloreto de alumínio. Dihidroxicloreto de alumínio. Uma outra possibilidade, cloreto dibásico de alumínio. Moçadinha, agora nós temos um exemplo aqui de duplo cátion. Foi utilizado duas bases para reagir com um ácido. O enxofre, nós temos o sulfeto. Então o nome dele seria sulfeto de sódio e potássio. Ok? Sulfeto de sódio e potássio. Encerrando essa parte de sais com ausência de oxigênio, nós temos mais um cloreto. Perceba que nos exemplos anteriores, todos os cátions eram formados por elementos de NOx fixo. O cobre não faz parte daquela listinha de elementos de NOx fixo. Então nós teríamos agora que acrescentar, em algarismo romano, o NOx do cobre. Tudo bem? Então nós teríamos aqui o cloreto de cobre 2. Cloreto de cobre 2. Pessoas, perceba que nós temos aquela possibilidade de nomenclatura. Se você souber os NOx do cobre de cor, por exemplo, o cobre ele pode manifestar-se como mais 1 e mais 2. Teríamos a possibilidade de usar oso para o mais 1 e ico para o mais 2. Então, eu poderia utilizar aqui a nomenclatura cloreto cúprico, já que o mais 2 seria o maior NOx, tá? Estou trabalhando todas as possibilidades de nomenclatura, mas obviamente essa que aparece para você na tela seria a sugestão mais utilizada dentro das provas, ok? Galerinha, então, fechando essa tela, sempre que nós tivermos sais que derivam de hidrácidos, nós vamos ter eto, fosfeto, nitreto, sulfeto, brometo, cloreto, ok? Passando agora para os exemplos que envolvem sais oxigenados. Você vai perceber que o que você vai fazer aqui é extremamente semelhante ao que você fez na hora de colocar o nome no ácido.
Na verdade, você vai fazer exatamente a mesma coisa, só que trocando o sufixo. Teimoso mosquito no bico do pato. Se era o ácido terminado em oso, o meu ânio agora é ito. Se era um ácido terminado em ico, o meu ânio agora é ato. Por exemplo, procurei o boro na tabela, encontrei na família 3A. Possibilidades de NOx que ele pode assumir, lembra? A própria família diminuindo de 2 em 2. Mais 3, mais 1. Maior NOx eu uso o ico, menor oso. Calculando o NOx agora do nosso sal. Calculando, na verdade, o NOx do boro no sal, desculpa. Sódio é fixo mais 1. Vezes 3, mais 3. Oxigênio menos 2, menos 6. Para zerar, temos aí NOx mais 3. Mais 3 me faria fazer uso do ico. Ico eu vou trocar por ato. Então eu acabei de descobrir que esse sal deriva do ácido bórico. E esse ânion, então, é o borato. Borato de sódio, ok? Então nós vamos fazer a troca do ico pelo ato. Estamos diante do borato de sódio. Gente, muito simples. Exatamente o que você fez para o ácido, nós estamos fazendo para o sal, ok? Mais um exemplo. Nessa próxima tela, antes de mencionar efetivamente um exemplo que aplica isso, eu gostaria de te explicar quando é que você vai poder utilizar o termo bi. Bicarbonato, bisulfato. Quando é que você pode fazer isso? Se você estiver diante de um ânion monoionizado que deriva de um diácido. Como é isso? Suponha um diácido como ácido sulfúrico. Ele tem 2 hidrogênios a serem ionizados. Se você ionizar ele parcialmente, apenas um de seus hidrogênios, nós vamos ter um ânion monohidrogenado que é derivado de um diácido. Então nós vamos poder utilizar, em vez de falar hidrogeno sulfato, eu fazer o uso do bisulfato. Sempre surge nesse momento aquele questionamento: professor, e se fosse para entender, como seria? Observe, ácido sulfúrico é um diácido. Se eu fizer uma monoionização, eu tiro apenas um de seus hidrogênios. Então estamos diante do hidrogeno sulfato, que eu vou poder chamar de bisulfato. Quando você olha para a estrutura, muita gente fica perguntando de onde ele tirou esse bi, que significa 2. Na verdade, não é o ânion que apresenta esse 2, e sim a origem dele. Ele deriva de um diácido. Vamos ver outro exemplo? Ácido carbônico. Ico eu troco por ato. Então eu teria aqui o hidrogeno carbonato. O hidrogênio carbonato gosta de ser chamado, no submundo do crime, como bicarbonato. Ok? Eu tive a possibilidade de fazer o uso do bi, já que é um diácido que está em seu estágio de monoionização. Ok? H2SO3 é o ácido sulfuroso. Se ele sofrer uma ionização parcial, ele vai formar o ânion bisulfito, ok? Ou hidrogênio sulfito. Finalizando, H2S é o ácido sulfídrico. É um diácido? Sim. Se ele sofrer uma monoionização, ele vai formar o ânion bisulfeto, ok? Galera, então essa tela apresenta a possibilidade de você fazer uso do bi, precedendo o nome do ânion, quando ele deriva de um diácido, está em seu estágio de monoionização, ok? Vamos aplicar isso num exemplo de um sal. Apareceu para você KHSO3. De antemão, estou vendo ali um sal que ainda tem hidrogênio ionizável, ou seja, ele é um hidrogenossal. Bom, vamos usar o mesmo princípio. Procurei o enxofre da tabela. Pode assumir o NOx 6, 4, 2. Possibilidades: ico, oso, hipooso. Calculando o NOx, potássio fixo mais 1, hidrogênio mais 1,
Oxigênio menos 2. Para zerar, estou encontrando mais 4. Mais 4 eu teria que usar oso, caso fosse o ácido. Mas o oso será substituído por ito. Perfeito? Então esse é um sulfito? É. Só que ele é um sulfito que ainda tem H. Então eu posso falar hidrogenosulfito. Mas como acabamos de aprender, se ele é um diácido, está na forma monoionizada, eu posso usar também bi no lugar de hidrogênio. Então eu poderia falar ou hidrogeno sulfito ou bisulfito. Essas são as duas possibilidades, então, de nomenclatura para o ânion, que deriva de um diácido e está no seu formato monoionizado. Vamos lá? Esse é o hidrogenosulfito de potássio, ou, se você preferir, bisulfito de potássio. Perfeito, galera. Um exemplo bem bacana. Então é daqui que vai surgir o termo bicarbonato, bifosfato, bisulfato e assim por diante. Bom, vamos seguir com mais um exemplozinho. O que é que você percebe nesse exemplo? Nós temos um sal hidratado. Muda alguma coisa na hora de pôr nome? Não. Você vai falar o nome do sal, seguido do grau de hidratação que esse sal apresenta. Vamos lá? Enxofre, família 6, pode ser mais 6, mais 4, mais 2. Ico, oso, hipooso. Calculando o NOx, nós temos aqui cálcio da família 2A fixo, mais 2, mais 2. Menos 2, menos 8. Para zerar, 6. 6 eu usaria ico, caso estivesse diante do ácido. Então ele deriva do ácido sulfúrico. Ico eu vou trocar por ato. Então nós temos aqui um sulfato. Sulfato de cálcio com 10 moléculas de hidratação. Como fica o nome? Sulfato de cálcio decaidratado. Então, nos sais hidratados, basta você mencionar o grau de hidratação. Dihidratado, triidratado, pentahidratado, decaidratado. Muito simples, tranquilo e vamos à frente. Bom, mais uma vez nós temos aqui um sal que tem a presença do hidrogênio na sua estrutura. A princípio, eu poderia pensar que estou diante de um hidrogenossal. Mas vamos fazer uma análise mais criteriosa em cima desse exemplo. Fósforo está na família 5, ele pode ser mais 5, mais 3, mais 1. Possibilidades de nomenclatura ico, oso, hipooso. Vamos ao cálculo do NOx. Lítio é da família 1A, fixo, mais 1. Hidrogênio mais 1. Oxigênio menos 2, dando menos 4. Lá em cima, a soma tem que dar 0. Então, estamos diante do mais 1 para o fósforo. Mais 1, eu teria que usar hipooso. Hipooso, eu vou ter que substituir por hipoito. Ok? O hipo e o per, eles são mantidos como você manteria no ácido. Nós vamos substituir apenas o sufixo, que era oso, e agora passa a ser ito. Gente, só que aqui nós temos um probleminha. Você teria que lembrar que o ácido que originou esse sal é o H3PO2. E lá na nossa aulinha de ácidos, nós aprendemos que o H3PO2, junto com seu irmão H3PO3, são os únicos ácidos que não ionizam todos os seus hidrogênios. São aquelas exceções. O H3PO3 só libera 2 dos seus 3 hidrogênios que ele possui. Ou seja, só 2 deles são ionizáveis. E o H3PO2, que é o caso desse exemplo, ele só libera 1 de seus hidrogênios. Os outros 2 não são ionizáveis. Então, levando isso em consideração, nós tínhamos 3 hidrogênios, somente um deles pode sair, e os 2 que ficaram, que você vê aí na fórmula do sal, eles não são ionizáveis. Então, nós teríamos aqui a necessidade de falar de hidrogênio? Não, porque você só usa a palavra hidrogênio caso aquele hidrogênio seja ionizável. Então, galera, eu queria que você ficasse muito atento ao H3PO3 e o H3PO2, porque eles vão dar origem a sais que possuem hidrogênios na estrutura,
mas que são hidrogênios não ionizáveis. Ou seja, nós não teremos que citá-los na hora de mencionar o nome do sal. Então, sabendo que esses dois hidrogênios que estão aí não são ionizáveis, não tendo a necessidade de citá-los, basta então eu falar hipofosfito de lítio. E esse é o nome para esse sal. Esse é o hipofosfito de lítio. Perceba que se ele não fosse uma exceção, e se esses hidrogênios fossem ionizáveis, eu teria que falar dihidrogeno hipofosfito de lítio. E não tive a necessidade de mencionar o hidrogênio, lembrando que nós estamos diante de uma exceção e esses hidrogênios aí presentes não são ionizáveis. Fiquem atentos então ao H3PO3 e o H3PO2, ok? Vamos lá, galera. Temos um sal agora, você viu dentro do parêntese aí, aparecendo o amônio, ok? Até nem teria necessidade de aparecer esse parêntese na estrutura do sal. Eu coloquei para dar destaque para você ao único cátion que nós vamos ter que não é formado por um metal. Os cátions são formados por prata, sódio, mercúrio, zinco, mas aí nós estamos diante de um cátion que vem lá do hidróxido de amônio. Lembra? Quando a amônia é protonada por um H+, ok? Então vamos lá, galera, brincar com ele. 7A pode assumir o NOx mais 7, mais 5, mais 3, mais 1. Lá na aulinha de ácidos nós aprendemos que nesse caso nós temos o perico, ico, oso e hipooso. Na hora de calcular o NOx aqui, eu vou tratar o amônio como se fosse um elemento. O amônio é mais 1. Lembra? Porque o hidróxido de amônio é uma monobase. Então, nós temos aqui oxigênio menos 2 para zerar mais 7. Estamos diante aqui do perico. Ele deriva do ácido perclórico. O ico eu vou trocar por ato. Então, estamos diante do perclorato. Perclorato de amônio. Tá? Então, esse é o perclorato de amônio. Esse exemplo destina-se a você lembrar do íon amônio, que é o NH4+. Né? Muitos, às vezes, na inocência, poderia ver esse hidrogênio aí e achar que são hidrogênios de um hidrogenossal. E, na verdade, esses hidrogênios aí pertencem ao cátion, NH4+. Vamos lá, treinando mais um pouquinho. Vamos supor que o sal que você foi avaliar o nome começa com um cátion que tem NOx variável, tá? Em todos os exemplos anteriores, a gente calculou o NOx dentro do próprio sal, porque o cátion era derivado de um elemento de NOx fixo. Caso ele seja de NOx variável, convém você fazer a dissociação desse sal em cátion e ânion, para que você possa calcular o NOx direto no ânion. Por exemplo, Pb é o chumbo e o chumbo não tem NOx fixo. Então o que você poderia fazer aqui? Simplesmente descruzar os índices, fazendo ele virar a carga do chumbo. Então esse 4 vai subir para o chumbo como mais 4. E um Zin, que é o índice do chumbo, vai subir para o NO3 como NO3-. Ok, galera? Isso nos permite agora calcular o NOx no NO3-. O que muda na hora de calcular esse NOx? Você lembra que num cátion e num ânion, a somatória não tem que mais dar 0, e sim a própria carga. Então você vai calcular o NOx, vamos lá, nitrogênio é da 5A, pode ser 5, 3 e 1, ico-oso, hipooso, acho que isso já ficou bem claro para todos, né? Ao calcular o NOx agora, você parte do oxigênio, que é menos 2, que número eu tenho que somar com menos 6 para dar menos 1, que é a carga desse ânion, ok? Mais 5. Eu descobri então que esse ânion deriva do ico, do ácido nítrico. Só que ico eu tenho que trocar por ato. Então esse é o nitrato. Nitrato de chumbo 4. Já que nós estamos diante de um elemento cujo NOx é variável, ok? Sugestão então, caso o meu sal tenha um cátion
que seja de um elemento de inox variável, o ideal é você fazer a dissociação para você calcular o NOx direto no ânion, ok? Facilitando assim o seu trabalho no cálculo do NOx. Nesse exemplo, eu gostaria de lembrar com vocês daqueles casos especiais que envolvem cromo e manganês. Lembra, o cromo e o manganês pertencem ao grupo B, não tem a sua variação de inox padrão, como é o caso do grupo A, que varia de 2 em 2. Vamos lembrar, o cromo é da família 6B, ele assume os NOx 6, 3 e 2. Possibilidades de nome ico, oso e hipooso. Bom, a princípio, nós temos que lembrar que o mais 3 e o mais 2 não formam ácidos. Então, nós temos uma única possibilidade em que o cromo vai manifestar formando o ácido e, portanto, se transformar em um ânion, que é o mais 6. Então, observando e conferindo isso, sódio é fixo mais 1, né? Família 1A. Oxigênio menos 2, menos 8. Para zerar 6. 6 é o maior NOx que eu já esperava. Eu teria o ácido crômico, que agora eu vou ter que trocar e passar a usar ato. Então, esse vai me dar o cromato. Nome desse sal, cromato de sódio. Ok? Galera, e para encerrar, um exemplo com o manganês. Lembrando que o manganês é da 7B. Ele assume as possibilidades de inox 7, 6, 3 e 2. Perico, com 4 NOx, lembra? Ico, oso e hipooso. De forma muito semelhante ao cromo, o 3 e o 2 não têm conformatação de ácidos. Então, nós temos só 2 possibilidades com o manganês formando ácidos. NOx mais 7 e mais 6. Menos 2, menos 8, para zerar 7, estamos diante do perico. Perico nós vimos que tem que substituir por perato. Então, nós estamos diante do permanganato de potássio. Esse é o permanganato de potássio. Uma outra possibilidade que nós teríamos é o NOx da 6, e aí nós teríamos o manganato de potássio. Moçada, estamos diante aí de um assunto que é relativamente chato, mas que tem uma importância muito grande você conhecer a nomenclatura dos sais. E os 2 formatos são importantes, o saber por nome no sal, e no nosso próximo encontro nós vamos aprender o inverso. Como pegar a estrutura do sal, como pegar o nome do sal e conseguir chegar na sua fórmula, tá? Então, a gente chama, o que nós vimos na aula de hoje é a AIDA, né? Saber colocar o nome. E eu te convido a participar do nosso próximo encontro, em que, através do nome, iremos chegar na fórmula do sal. Fica com Deus, fica na paz, continue estudando e me ajude a espalhar um pouco de química nesse ambiente selvagem, agressivo e hostil. Espero na próxima aula. Até lá. Valeu! I'ma make you pump like that. Make you pump that. Make you. I'ma make you pump like that. Make you pump that. Make you. Mm-hmm.